Fala aí galera, beleza? Meu nome é Murilo. Eu tô trazendo um vídeo aqui um pouco diferente do conteúdo que eu tô acostumado a tá produzindo aqui no YouTube. Porque eu não consegui achar um conteúdo traduzido pro português sobre esse conteúdo que eu vou estar apresentando aqui. Bom, vou estar falando dos jogos de Harry Potter e as diferenças que cada versão, tanto a versão de PC quanto a versão de console e as versões de portátil, quais são as diferenças de jogo, de gameplay, de estilo de jogo que cada uma tem entre si. Bom, e por que eu estou gravando esse vídeo? Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Eu estou gravando ele hoje, vou postar amanhã no dia 20 de agosto e no sábado terá uma live que eu transmitirei no meu canal, que é a live do DC Fandom, que provavelmente, eu não estou confirmando, mas há rumores de que o novo jogo do Batman e o novo jogo do Harry Potter vai ser anunciado neste evento. Saíram algumas imagens, saíram alguns vídeos, está até no YouTube, sobre esse novo jogo de Harry Potter, o que seria, qual seria a premissa desse jogo. O jogo é basicamente um RPG, pelo que estava passando. Você vai criar seu personagem, vai ter feitiços, vão ter criaturas mágicas. Então, ou seja, estou gravando isso no dia 20, no dia 21 vou postar, e no dia 22 vou estar fazendo uma live. Às 2 horas, vou estar fazendo uma live. Às 2 horas, no horário de Brasília, porque eu moro no Mato Grosso do Sul. Então aqui é atrasando 1 hora. Então para mim vai ser 1, mas para você que está acompanhando o horário de Brasília vai ser às 2 horas da tarde. Isso no sábado, no dia 22 de agosto de 2020, para estar acompanhando essa live do DC Fandom. Bom, começando Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado no dia 15 de novembro de 2001 para Game Boy Advance, Game Boy Color, Windows e Play 1. No dia 28 de fevereiro de 2002, lançado a versão de Mac, e só no dia 9 de dezembro de 2003 que foi lançada a versão do GameCube, Play 2 e Xbox. Bom, então essas versões de consoles que foram as últimas a ser lançados, que foram as versões de GameCube, Play 2 e Xbox, eles tiveram mais de 2 anos de produção, de desenvolvimento, do que a primeira versão lançada lá, por exemplo, para Play 1 e para PC. Então por isso que a gente vê jogos diferentes. A gente vai começar a ver aqui que diferentes versões dos jogos de Harry Potter, eles diferem, por exemplo, no level design, eles diferem na modelagem dos personagens, nas vozes. Então a gente vai começar aqui com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, então para estar mostrando as diferenças que há nesses jogos, sempre no final de cada jogo eu vou estar colocando 10 segundos de cada versões. Então, por exemplo, eu vou colocar uma versão de PC, uma versão de Play 1, uma versão dos portáteis, se elas diferem, e a versão dos consoles. Só a partir do quarto que a gente vai ter as versões do PC e do console caminhando juntas, então vão ser a mesma versão. Mas nos 3 primeiros jogos, a versão do PC e a versão dos consoles de mesa, eles são diferentes. Então vou estar colocando PC, consoles de mesa e consoles portáteis. Bom, Harry Potter e a Pedra Filosofal no Game Boy Advance é um estilo de jogo de aventura com elementos de puzzle. Você tem a câmera isométrica, então você vê o personagem de cima, mas pegando um pouco das costas, digamos assim, você consegue ver o personagem por completo visto de cima. No Game Boy Color, ele possui uma diferença muito gritante dos outros jogos. Ele é um RPG de batalha de turno, muito similar aos Pokémons do Game Boy Color e do Game Boy Advance. A versão de PC é um jogo de aventura normal em terceira pessoa. A versão de PC é um jogo de aventura em terceira pessoa, assim como a versão de PlayStation. Já a versão do GameCube, do Play 2 e Xbox, elas também seguem essa mesma linha, um jogo de aventura em terceira pessoa. Só que na minha visão, as versões de GameCube, Play 2 e Xbox, elas tentaram se ligar mais ao filme. Talvez porque teve mais 2 anos para ser lançado, talvez teve um período mais longo de desenvolvimento, então por isso a gente vê um jogo
melhor à vista, um jogo mais bem otimizado, mecânicas melhores do que, por exemplo, a do PC, do que, por exemplo, a do PlayStation 1, na minha consideração. Para mim, eu vejo o Harry Potter e a Pedra Filosofal, as versões de console de mesa, a segunda geração que foi lançada, eu acho melhores à vista, na minha opinião. Bom, seguindo em frente, temos Harry Potter e a Câmara Secreta, lançado no dia 5 de novembro de 2002 para Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo GameCube, para Windows, PlayStation 1, PlayStation 2 e Xbox. E só no dia 10 de abril de 2003 que foi lançada a versão do Mac. Bom, a versão de Play 1 seguiu o mesmo rumo do jogo anterior, do Pedra Filosofal, então não temos diferenças muito gritantes. Assim como as versões de GameCube, Xbox e PlayStation 2. Havendo algumas diferenças, por exemplo, de cutscenes, de cenas do jogo, isso você pode encontrar em um vídeo do YouTube, em que a pessoa que tá fazendo o vídeo, ele mostra que existe uma diferença nas cenas iniciais do jogo, quando Harry Potter chega na toca. Então, tem esse vídeo, quem quiser ver, está disponível no YouTube. A versão de PC, por se tratar de produção diferente da dos consoles, a gente, como eu disse, a gente vai ter um jogo diferente. A gente vai ter níveis de fase diferentes. A gente vai ter um gameplay diferente. A gente vai ter um jogo diferente. O Game Boy Color continuou sendo um estilo RPG, ou seja, com batalhas em turno. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lançado no dia 25 de maio de 2004 para Game Boy Advance e PC, e no dia 29 de maio do mesmo ano, lançado para GameCube, PlayStation 2 e Xbox. De novo, o jogo foi produzido por diferentes estúdios. A versão de PC contou com a No Wonder, enquanto as versões de consoles, o jogo foi produzido pela Electronic Arts. A versão de Game Boy Advance foi pela Kryptonite Games. Porém, todos os jogos eles foram distribuídos pela Electronic Arts. Então, por essa diferença de estúdios, a gente vai ter de novo jogos diferentes, versões diferentes, com níveis diferentes de jogo, gameplay, tudo. A versão de Game Boy Advance se tornou um RPG seguindo os mesmos passos do Game Boy Color, com batalhas em turnos, enquanto as versões de console e PC são do gênero ação e aventura igual existia nos outros.
A novidade que esse jogo trouxe foi que a gente pode agora jogar com Ron, Hermione e Harry, cada um tendo seu feitiço específico. Por exemplo, na versão de PC, somente o Harry ele vai aprender o Glacius. E ainda na versão de PC, somente o Rony vai aprender, por exemplo, o Carpe Retractum. Somente o Harry vai poder lançar o feitiço Glacius, enquanto somente o Rony vai poder lançar o feitiço Carpe Retractum. Então, cada personagem, tanto na versão de PC, de console, cada personagem tem o seu feitiço específico. Então, em determinados pontos do jogo, você tem que ter essa troca de personagens para, por exemplo, lançar um feitiço para enfeitiçar uma estátua, para essa estátua virar um dragão, como por exemplo o feitiço da Hermione. Harry Potter e o Cálice de Fogo, lançado no dia 8 de novembro de 2005 para Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2, Xbox e PC. E só no dia 15 de novembro do mesmo ano, de 2005, lançada a versão de PSP. Bom, todas as versões de console e PC, elas começam, a partir desse jogo, se assemelhar. Então a gente vai ter jogos iguais tanto na versão de consoles quanto na versão de PC. Somente nas versões de Game Boy Advance e DS que se diferem. Então, na minha opinião, a versão de PSP foi simplesmente um port que houve do jogo de PC ou do jogo de console. Com a influência do jogo anterior, Harry Potter e o Cálice de Fogo trouxe novamente Harry, Ron e Hermione como personagens jogáveis no jogo. Bom, na minha opinião, esse foi o pior jogo de Harry Potter que eu já joguei. A proposta ela não me agradou. Nele a gente não tem mais um mapa livre que a gente pode explorar Hogwarts ou outros lugares, passagens secretas. Nesse a gente tem um seletor de níveis que é feito na penseira. Então, por exemplo, a gente tem a fase do dragão, a gente tem a fase do lago, a gente tem as aulas que Harry aprende os feitiços. E por que isso não me agradou? Os feijõezinhos de todos os sabores, que antes, nos jogos anteriores que eu esqueci de mencionar, era, por exemplo, para comprar cartas de bruxos famosos, era para comprar sapos de chocolate, tortas de abóboras. Agora, nesse jogo, não. Os feijõezinhos, eles servem para poder estar adquirindo cartas do jogo, para que essas cartas, elas dão habilidades ou atributos aos personagens. E cada personagem, tanto Harry, Ron e Hermione, eles possuem o seu pack de cartas. Bom, por que eu não gostei desse jogo? Porque, por exemplo, para você adquirir a próxima fase, você tem que ter adquirido um determinado número de escudos tribruxos. E para você adquirir todos esses escudos tribruxos, você tem que jogar cada fase pelo menos de 2 a 3 vezes. E para mim, isso quebra a fluidez do jogo. Coisa que tinha nos jogos passados. O jogo ele seguia uma história linear. Então isso quebra com a gameplay do jogo. Tanto é que no meu canal, que está gravado aqui a versão de PC, o jogo ele tem pouco mais de 3 horas gravadas. Por quê? Porque eu só gravava as fases novas. Eu não gravava de novo a mesma fase para estar conseguindo esses escudos novos. Eu só apertava para gravar quando era fase nova. Eu não queria jogar a mesma fase de novo. Então esses escudos eu peguei tudo em off, eu não gravei. O único ponto positivo desse jogo, que é a versão de PC que foi a que eu joguei, é que ele já veio dublado. Só que em contrapartida a isso, eu tenho uma reclamação à versão de PC que foi a que eu joguei. E se você vai jogar, um conselho meu, prepare seus dedos. Por quê? Porque agora os feitiços, eles não são mais feitos com o clique do mouse. O mouse ele foi excluído desse jogo.
Então, todos os movimentos do personagem e os feitiços, eles são feitos em cima do teclado, com as teclas do teclado. Então, todos os feitiços desse jogo são feitos no teclado. Então, você vai ter que ficar com as duas mãos em cima do teclado. Para mim, eu não acho confortável. Porque, primeiro, eu estou acostumado a jogar com controle ou teclado e mouse. Não ficar com as duas mãos em cima do teclado. Claro que tem outras pessoas que gostam. Por exemplo, as pessoas que jogam Dota, que jogam LOL. Para essas pessoas não vai ter muito incômodo igual houve para mim. Charcos. Orquídeo. Harry Potter e a Ordem da Fênix, lançado no dia 25 de junho de 2007 para Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Windows e Wii. E só no dia 10 de julho de 2007 a versão de Game Boy Advance. Tentando voltar às origens, temos Harry Potter e a Ordem da Fênix, que a partir desse jogo, o foco agora é assimilar mais aos filmes, na minha visão. Trazendo um jogo mais detalhado, com cenários, jogabilidade, detalhamento de personagens mais fiéis ao filme. As versões de console e PC se assemelham muito, a única diferença é nos feitiços. No PC, temos os feitiços sendo feitos com o movimento do mouse. Nas versões de console, movimentos feitos no analógico. Somente na versão de Wii, que os movimentos são feitos no Wii Remote. Agora, somente Harry é jogável, com uma gama de feitiços dentro e fora de combate. E todos esses feitiços, eles são adquiridos ao longo do modo história. Os pontos de descoberta são obtidos para adquirir melhorias de vida, força nos feitiços, assim como cenas da produção dos jogos, como por trás das câmeras. A versão de DS e Game Boy Advance, elas se assemelham muito, somente a versão de PSP que é diferente. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, lançado no dia 30 de junho de 2009 para Windows, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Nintendo Wii, Xbox 360 e para o Mac. Seguindo as mesmas mecânicas jogabilidade, temos Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Seguindo o filme, temos a busca de Harry por respostas sobre Voldemort. Com a volta do clube de duelos, que não víamos desde Harry Potter e a Câmara Secreta, assim como a volta do quadribol, que, seguindo a história do jogo, controlamos Harry e posteriormente Gina em uma única partida. Temos também nesse jogo a introdução do clube de poções, algo que foi muito somatório para a saga dos jogos, na minha opinião. Sendo muito desafiador conseguir o rank de 5 estrelas em todas as poções, principalmente as mais difíceis. E eu acho muito mais difícil a versão do Wii, que você utiliza o Wii Remote para estar misturando as poções, para estar aquecendo o caldeirão. Eu acho essa versão mais difícil. Se você quer um desafio, jogue a versão de Wii. Como colecionáveis, existem 150 escudos de Hogwarts, que são adquiridos por toda a escola. Muitas vezes eles estão quebrados, presos, colados na parede, assim como mini escudos que, coletados um monte, eles formam um único escudo. Assim como no jogo anterior, temos vários feitiços de combate e não combate, sendo que alguns, como Levicorpus e Petríficos Totalos, são adquiridos nos clubes de duelos. Com esse jogo, temos o fim dos jogos de Harry Potter para PlayStation 2, que esteve desde o começo dessa história.
Harry Potter e as Relíquias da Morte, Parte 1. Lançado no dia 16 de novembro para Windows, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. Para agradar e levar um jogo a um público mais adulto, temos Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, em um estilo de tiro em terceira pessoa com sistema de cover um pouco similares a Gears of War ou um GTA 4, com uma roda de feitiços muito similar a GTA 4. Temos somente feitiços de combate, basicamente. Até mesmo o Wingardium Leviosa é usado em combate, para arremessar objetos em inimigos, algo que eu particularmente nunca fiz. Como inimigos, temos os Comensais da Morte, Dementadores, a volta dos Pixies, que não eram vistos desde Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, se não me engano. Mortos-vivos e, como colecionáveis no jogo, temos símbolos das Relíquias da Morte, assim como maletas contendo senhas do Potter Watch, que seria a rádio da resistência a Voldemort da época. Esse jogo ele segue uma linearidade que ele não tinha nos outros jogos, apesar do quarto jogo. Nesse a gente tem um jogo seguindo, só que a gente não tem liberdade nenhuma, por exemplo no 5 e no 6, no Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, que a gente poderia andar por Hogwarts durante as missões. Nesse não, a gente tem fases que a gente passa uma só vez, seguindo o modo história, ou em side missions, como por exemplo, salvar bruxos, trouxas que foram capturados pelos Comensais da Morte. A versão de Nintendo DS, temos uma movimentação muito similar aos jogos do Super 11, o Inazuma Eleven, em que para movimentar o personagem, temos que usar a caneta do Nintendo DS para estar movimentando o personagem, assim como equipar feitiços e fazer poções. Na versão de DS, apesar de Ron e Hermione ser controlados pelo próprio jogo, pela própria máquina, cada um possui uma habilidade que pode ser usada. Por exemplo, o Ron, você pode apagar as lâmpadas da rua para os Comensais da Morte não te ver. Na versão de Xbox 360, temos o uso do Kinect, algo que eu nunca usei, então não posso comentar. A jogabilidade é bem simples, nas versões de console e PC, sendo basicamente Harry com uma metralhadora em forma de varinha. Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, lançado no dia 12 de julho de 2011 para Windows, Nintendo DS, PlayStation. In Harry's toughest quest yet. Out of Hogwarts and on the run, Harry needs his friends now more than ever to defend. Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, lançado no dia 12 de julho de 2011 para Windows, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. Seguindo o mesmo estilo do jogo anterior, temos um shooter em terceira pessoa, porém com algumas diferenças. Por exemplo, na versão de PC, a roda dos feitiços foi substituída agora. Cada feitiço é selecionado no teclado numérico, e outras teclas, como por exemplo o Shift, que é para você ativar o Protego. Bem, agora controlamos outros personagens com seus próprios níveis, como por exemplo Ron, Hermione, Neville, Minerva, Simas, Gina e a própria Molly em um duelo contra Bellatrix Lestrange. Uma adição ao jogo foi a aparatação, que somente Harry pode usar, e ele só adquire essa habilidade no fim do jogo. Como colecionáveis, temos diversos espalhados em todas as fases do jogo, que desbloqueiam músicas, personagens, desafios, que podem ser acessados no menu extra do jogo. A versão de DS basicamente se assemelha muito à versão anterior. Join Harry and his friends in Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, the video game. Complete Harry's dangerous and urgent quest to locate... Stupid boy! Blimey, you lot have a nerve.
Bom, e para fechar essa saga e fazer os fãs se emocionarem, temos nas cenas pós-créditos da versão de PC e consoles este presente. Fechando então a saga principal dos jogos de Harry Potter, eu vou falar aqui um pouco sobre outros jogos de Harry Potter que foram lançados ao longo do tempo. Então eu vou seguir a linha cronológica, do mais antigo para o mais novo. Lançado no dia 28 de outubro de 2003 para Nintendo GameCube, Windows, PlayStation 2, Xbox e Game Boy Advance, temos Harry Potter e a Copa Mundial de Quadribol. Neste canal, o primeiro vídeo que eu gravei foi uma partida de quadribol, lá em 2016. O jogo é basicamente um FIFA em cima de uma vassoura, e é um jogo muito, mas muito divertido. Aconselho vocês a jogarem. Como modo de jogo, temos a Copa das Casas de Hogwarts, que podemos escolher qualquer time de Hogwarts, qualquer casa de Hogwarts, e vencer a Copa das Casas, completando desafios para ganhar cartas e obter novas habilidades, como arremesso de goles, um movimento especial de equipe de defesa ou um movimento especial de ataque. E cada time tem o seu próprio especial, tanto a Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e a Sonserina. Agora, algo muito mais expansivo para esse jogo é a Copa Mundial de Quadribol, em que jogamos com as seguintes seleções mundiais: a Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Austrália, o time nórdico, Espanha e a Bulgária. E tendo cada uma seu estádio, ou seja, o Japão tem seu estádio com características do Japão, os Estados Unidos tem um estádio com características de estado dos Estados Unidos. E todos esses estádios, na minha opinião, são muito bonitos, até mesmo de Hogwarts. A versão de Game Boy Advance não deixa nada a desejar, é um jogo excelentíssimo, assim como as versões de console e de PC que são similares. A minha única crítica a esse jogo é que ele é muito fácil. Quem vê meu vídeo nota. Eu ganhei da Corvinal de 290 a 0. Stretton! Stolen! Tarquin's all about to Zion! Johnson buries it! Seguindo em frente, nos anos de 2010 e 2011, tivemos os lançamentos de Lego Harry Potter anos 1 a 4 e dos anos 5 a 7. E jogos de Lego não tem muito o que falar. É basicamente aquilo, é para ser cômico, ainda mais na época em que esses Harry Potters foram lançados.
eles foram lançados num período em que os Legos eles não eram dublados. Então eles traziam muito mais o cômico escrachado do que os de hoje. E ele fez muito sucesso. Tanto é que esses jogos foram lançados para Android, Windows, Nintendo DS e Nintendo 3DS, Nintendo Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, Xbox 360, Xbox One e até mesmo para o Nintendo Switch. E futuramente, o mundo de Harry Potter se fez presente em Lego Dimensions, tendo um mundo exclusivo nesse jogo. Agora, vamos falar dos jogos de realidade aumentada. Temos para o PlayStation 3 o Book of Spells, livro de feitiços, e o Book of Potions, o livro de poções, que com o uso da tecnologia combinada do PS Move e do Wonderbook, temos dois jogos com interação física e digital por meio do livro. Ambos funcionam como minigames. Os dois foram lançados no ano de 2012. Fine work. Add some more bits. Do you want to read the story now or later? Use your wand to choose. Point at one of the tabs. Hold the T button, then... Já para o Kinect do Xbox 360, temos Harry Potter for Kinect, também lançado em 2012. Temos um jogo que segue a história de todos os anos de Harry Potter em Hogwarts, seguindo mais o filme na minha visão, com gráficos muito bons. You'll never stop him like that. Aim for his head. Agora falaremos das versões mobiles dos jogos de Harry Potter. Passando rápido em 2005, tivemos Harry Potter Find Scabbers. Como eu não consegui achar nenhum vídeo, nem nada sobre o jogo, consegui selecionar 3 imagens desse jogo. Não é muito conteúdo, é um desses joguinhos mobile, não é nada muito uau. Em 2008 foi lançado Harry Potter Mastering Magic, que é um jogo de minigames. Você completa minigames desse jogo, nada muito relevante à história dos jogos, à história do filme e dos livros. E por se tratar de jogos pequenos e que não tiveram tanta divulgação assim, eu não vou me estender muito no vídeo. Bom, agora pulando para 2018, com uma proposta muito, mas muito interessante para os fãs que não tinham conteúdo nenhum de Harry Potter desde 2010, salvo em 2016 que teve esse Lego Dimensions, que foi uma participação de Harry Potter na verdade no Lego. Chegou Harry Potter Hogwarts Mystery para Android e iOS, um jogo com uma história cativante e inovadora, porém ele foi ofuscado pelo gameplay, na minha visão, fazendo com que muitas pessoas usassem hack para ter energia infinita, sendo a única opção, senão elas teriam que ou comprar mais energia com dinheiro físico, ou esperar de 1 a 2 horas ou 3 horas para poder recarregar 5, 6 raiozinhos, e isso já é bastante. Você consegue completar uma fase do jogo com 5 raios. Erguido no peito pelos influenciadores fãs de Harry Potter, tivemos um sucesso do jogo. Foi algo estrondoso, na minha visão. Foi algo que eu não tinha visto em nenhum Harry Potter. Nenhum jogo de Harry Potter lançado eu vi essa levantação de bola para um jogo de Harry Potter. A minha única crítica referente a esse jogo é por causa desse sistema de energia e compra de energia, essas microtransações que tem dentro do jogo, que corta com o desenrolar do jogo,
corta com a fluidez do jogo. Aí vão me falar, mas é porque o jogo tá de graça e a desenvolvedora e produtora precisam ganhar dinheiro em cima do jogo. Só que na minha opinião, eu preferiria muito mais ter o jogo com o valor XPTO do que toda vez que acabar a energia, ou eu compro um pack de energia ou espero horas para essa energia recarregar de volta. Por causa desse motivo, eu joguei o jogo somente na época que foi lançado. Eu não cheguei a dar continuidade nos outros anos. Tanto é que, se eu não me engano, eu cheguei, acho que até o ano 3, se eu não me engano. Não joguei muito. Não cheguei a jogar muito. Então, eu fui ver um conteúdo novo que tinha lançado para esse jogo. Porque antes de eu criticar algo, eu quero saber como é que tá. Eu fui ver sobre o quadribol. Aí eu fui ver os comentários, todo mundo comemorando. Falei, poxa, pode ser legal, né? Aí eu fui ver o quadribol. Pelo amor de Deus, né? Eu prefiro 1000 vezes o quadribol do Game Boy Advance. E, poxa, daria para eles fazer algo bem melhor. Com uma tecnologia que existe nos celulares, dava para eles ter feito algo bem melhor do que um Quick Time Event básico. Daria para eles ter feito o seguinte, usar um exemplo, a versão de PC, que era, por exemplo, Harry, a versão de PC dos consoles, na verdade. Harry passando no meio de argola, só que também usar a tecnologia que foi usada no Kinect. Com a sua movimentação, você passa pelas argolas. Então, por exemplo, usar o tilt, a movimentação do próprio celular. Cara, ficaria 1000 vezes melhor. Muito melhor do que ficar apertando o botãozinho que aparece na tela. Passando para 2019, temos Harry Potter Wizards Unite. O único jogo de Harry Potter que eu não joguei. E olha que eu joguei até aquele mod do Mega Drive. Mas por que eu não joguei? É porque eu não gosto desse estilo de jogo. Eu não gosto de... Pra falar a verdade, eu não gosto nem de jogar no celular, na verdade. Bom, chegou o fim desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe as lives diárias deste canal de diversos jogos. Seja qualquer jogo que eu esteja jogando, eu pego, abro live e gravo. Eu tô tendo algumas complicações ao gravar Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, porque sempre que eu gravo, o áudio sai desincronizado com a imagem. Então, como meu gravador de gameplay, ele não salva o áudio separado do vídeo, aí fica um pouquinho complicado. Mas eu acho que eu vou gravar com o delay mesmo. Lembrando, sábado, 22 de agosto de 2020, estarei em live às 2 horas da tarde no horário de Brasília, acompanhando DC Fandome. Lembrando que essa live também vai ficar gravada, então se você está assistindo depois do dia 21 ou depois do dia 22, essa live vai ficar salva no canal. Se você quiser assistir, você assiste, se não quiser, não assiste. Só que assim, eu tô muito, mas muito ansioso por esse jogo novo de Harry Potter, se for real. Porque a gente tá sem jogo de Harry Potter, eu tô sem jogo de Harry Potter desde 2011. Porque eu não considero Hogwarts Mystery como um jogo grande de Harry Potter, com conteúdo de Harry Potter. Eu não considero. Talvez as pessoas que só jogaram Hogwarts Mystery falem, poxa, jogo legal pra caramba. Mas eu, como joguei outros, gosto muito dos outros, eu não tenho tanto apreço por Hogwarts Mystery. Estou esperando muito e muito que esse jogo lance para essa geração de consoles, para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Por quê? Porque se lançar para a próxima, eu só vou poder jogar muito depois, porque provavelmente o PlayStation 5 e o Xbox Series X vai chegar num preço não tão amigável aqui no Brasil, porque sabemos nossas condições. Bom, então é isso. Fico por aqui. Lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu, fui!